Aleluia, glória a Deus. Para você que tem a sua revista ainda na lição 7, vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe. Para você que não tem a revista, a palavra se encontra lá em 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, e sabendo que de quem o tens aprendido, é que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para indarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído pela toda boa obra. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Convido nossa pastora Thaisa, que estará fazendo, aleluia, menção da palavra nesse momento. Peço que a igreja se coloque de pé. Amém? Vamos estar orando por ela. Aleluia. Erga sua mão para cá, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos, meu Pai, na sua presença, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, te apresentando, Senhor, nossa pastora, meu Pai, que ela estará, meu Pai, ministrando, Senhor, a sua palavra, meu Pai, o seu ensino bíblico, meu Pai, o qual o Senhor, meu Pai, preparou, meu Pai, em sua cabeça, meu Pai, para que ela venha, Senhor, falar, meu Pai, através, meu Pai, de Ti, Senhor, ela venha falar, meu Pai, conosco, meu Pai, que ela venha, meu Pai, estar nos instruindo, meu Pai, que ela venha, Senhor, estar nos ensinando, meu Pai, a sua sã doutrina, meu Pai. Usa, Senhor, a sua filha, meu Pai, a sua serva, meu Pai, neste momento, meu Pai. E assim agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Fique à vontade. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. E o diabo não presta. O diabo não presta. Lição de número 7. Glória a Deus. Caminhando para o final já. E Deus tem feito uma obra linda aqui, né? Essa lição é muito boa de ministrar e também de aprender, porque tudo que nós queremos que a igreja aprenda, essa lição veio para mostrar, né? O falso ensinamento, as falsas doutrinas, o pensamento humano introduzido dentro da igreja, o eu acho, eu penso, se fosse eu fazendo seria assim, né? Se fosse comigo seria daquele jeito, não é assim? E aí Deus preparou, porque tudo que acontece aqui é preparo de Deus. Aí Deus preparou uma revista com 3 lições, sendo o que significa 3 meses de ensinamento. Os ataques, né, contra a Igreja de Cristo. Então, nós estamos aprendendo que, entre outras, né, a lição número 7 é a relativização da Bíblia. O que significa isso? Relativização. Quem sabe o que significa essa palavra? Alguém quer arriscar? Pode chutar. Relativização é um termo parecido com banalização. É relativo, dependendo de cada pensamento. Uma verdade relativada, ela é como se fosse, em cada pessoa, ela tem um significado diferente, porque é relativo conforme aquela pessoa pensa, né? E isso é um ataque do diabo contra a igreja, para que a Bíblia venha a ser banalizada. Isso é um tipo de banalização que nós devemos ficar atentos. Ficar muito atentos, tá bom?
A Bíblia, ela é, como foi lido aqui, inerrante. Ela é apta, 2 Timóteo, vem comigo, abre aí, deixa a tua Bíblia aberta, por gentileza. Eu sei que a maioria dos irmãos tem a revista, né? Perdeu a revista? Caguetou a mãe agora aí. Tudo bem, irmã. Ele ficou com medo, eu olhei para ele e falou, ela perdeu. Amém, amém, amém. Tudo bem, tá bom. Então abre a Bíblia, né, irmãos? 2 Timóteo 3, eu quero ler com vocês o 16 e o 17, para a gente dar uma introduzida aqui no assunto. Eu pretendo não demorar, eu tive um entendimento que é bem simples isso aqui, não tem muito o que mastigar. Vamos lá. No 2 Timóteo 16, capítulo 3, o verso 16 e 17 é importante, vem comigo. Está escrito assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, aqui tem uns segredinhos nesse texto. Primeiro, para quem que é essa escritura divinamente inspirada, que é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça? O verso 17 é a resposta. Para que o homem de Deus, crentes em Cristo Jesus, amém? Para que a igreja que Jesus comprou, para que esse povo seja perfeito e perfeitamente instruído. O que é ser instruído? É ser aconselhado, ser direcionado, ser levado para toda boa obra. Então, tudo que nós precisamos para viver uma boa obra está aqui dentro. Tá bom? Deus, é claro que ao contexto desse versículo, nós poderíamos também tratar obreiros, né? Porque Paulo está escrevendo para um obreiro aqui, tá bom? Paulo está escrevendo a primeira carta de Timóteo. A segunda carta de Timóteo, Paulo está escrevendo para os obreiros. É um obreiro, pastor, chamado Timóteo. Paulo escreve para ele, tem endereço essa carta. Mas, na escola bíblica, dentro do contexto da lição em classe, nós entendemos que também podemos trazer isso para a igreja, como fundamento para uma igreja que sonha e acredita que é possível crescer saudável. Eu vou repetir para os irmãos. Para uma igreja que sonha e acredita que é possível crescer saudável. É possível crescer saudável. E nós vamos viver isso em o nome de Jesus. Vamos lá. Introdução. Não é novidade, isso é na revista, tá? Tem irmão visitante, é uma revista, nós estamos na revista. Então, os irmãos, fiquem aí ligadinhos na revista e a hora que for para a Bíblia eu aviso. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes, seus exemplares eram queimados. Outras vezes, a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve
algum levante contra a autoridade da Escritura. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada, atualizada entre aspas, pode notar aí, por gentileza. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questão de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada, entre aspas novamente. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nestas questões sociais e comportamentais. Ou, no mínimo, mal traduzida ou mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Irmãos, o nosso escritor da nossa revista, ele deixou aqui bem claro que existe um grupo, desde que a palavra de Deus existe, né, desde Gênesis, desde os primeiros livros da Bíblia, pessoas que se levantam contra a Bíblia. E nós lemos aqui no texto que já foi considerada a Bíblia perigosa, desnecessária, que mais? Desatualizada, é a palavra do momento, né? A Bíblia, há quem diga, já nós vamos falar sobre isso, que a Bíblia ela está desatualizada, que não está de acordo com a nossa época, né? Está atrasada. É um método antigo, ultrapassado. Só que a Bíblia que interpreta a própria Bíblia, nós não podemos fazer a interpretação da Bíblia sem a Bíblia. Eu não posso pegar um versículo bíblico, qualquer que seja o assunto, e traduzir ele sem a minha pauta na Bíblia. Porque a Bíblia, ela... Acabei de falar a palavra e sumiu da minha cabeça. Ela se traduz. A Bíblia é traduzida pela Bíblia. Então, 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a Escritura divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa. Se a Bíblia é inspirada por Deus, e Deus vai dizer que Ele não muda, quando Moisés vai tirar o povo do cativeiro, isso é uma passagem bem conhecida, e Moisés está com medo de ir lá e está conversando com Deus. E aí Moisés vai falar para Deus, olha, o Senhor está mandando eu ir lá, né? O Senhor está mandando eu ir lá, eu confio, né? O Senhor vai comigo. Mas quando eu chegar lá e pedir para aquele povo, que era cerca de 2 milhões de pessoas, né? Era muita pessoa, irmão. Sabe o que significa isso? É muita gente. Automaticamente, aquele faraó, aquele chefe, aquele senhor vai perguntar, quem que mandou você vir aqui tirar esse povo daqui? Quem que mandou você vir aqui? E aí o próprio Deus responde, diga que eu sou. Né? Eu sou. Afirmando a pessoa poderosa dele. E esse eu sou não está no passado, não está no presente e não está no futuro. Isso está ligado ao tempo Kairos. O que é o tempo Kairos? É o tempo de Deus, é um tempo de eternidade. Aonde eu estou querendo chegar? Que não há mudança no caráter de Deus. Deus, ele não muda, ele não se transforma, o caráter dele, o atributo dele, a identidade de Deus, não é mudada conforme a música do momento, conforme a moda do momento, conforme a rede social que está bombando no momento. Deus, ele é eterno e ponto final, não tem questionamento. Então, vamos lá. E a Bíblia, sendo inspirada por Deus, ela é Então, o inferno sabe disso. Né? O inferno, ele sabe disso. O nosso inimigo das nossas almas sempre usou pessoas ao longo da história da humanidade para tentar tirar a palavra da mão do crente.
houve época, antes ali de Lutero, que era proibido ler a Bíblia. A Igreja Católica Romana, ela dominava, né? Era a época medieval por ali, e era proibido ter uma Bíblia. Era proibido você folhear a Bíblia. Se você tivesse essa Bíblia que você tem no teu colo, você podia ser morto, queimado na fogueira. Quantas mulheres, isso aqui é história. Você deve ter estudado isso no colégio. Quantas vezes você leu nas aulas de história e aprendeu que teve a Inquisição da parte da igreja? Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Quantas vezes mulheres foram queimadas vivas em fogueira, alegadas como bruxa? Eram alegadas, né? Eram taxadas como bruxa, porque acreditavam no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Então, irmãos, isso aqui é muito sério. O diabo, ele sempre vai ter um plano na manga para fazer com que eu e você desacredite da Bíblia. É aqui que nós não podemos errar. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você pode fazer o que a palavra de Deus diz que você pode fazer. E tudo que alguém diga, ou que alguém fale, ou que alguém tente falar, que é o contrário disso, você não deve aceitar na tua vida. Porque a Bíblia é o nosso manual. Então, a nossa palavra-chave hoje aqui é relativização. Vamos aprender a mais sobre isso. A Bíblia, ela não é desatualizada. A Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã, o Jornal Nacional, né? Até porque quem assistiu o jornal ontem viu que aquilo ali não serve para nada, né, irmão? Nós assistimos no YouTube. Então, nada mais atual do que a Bíblia. Não quero saber o que o Correio do Estado vai escrever amanhã na folha do jornal dele, né? Provavelmente o que vai sair daqui 15 dias lá no Times, lá em Nova York, né? Já foi revelado aqui há muitos anos, milhões de anos atrás, né? Então, a Bíblia, ela não é desatualizada. Tanto é que a Bíblia, ela ajeita a tua vida hoje. Né? Para provar o que eu estou dizendo para os irmãos, ela ajeita a tua vida hoje, para quem crê e pratica. O verso 17 está bem claro. Para que o homem de Deus, então, para ser um homem de Deus, tem algumas regras, né? Seja perfeito. Pastora, não existe homem perfeito. A Bíblia está dizendo que eu posso ser perfeito. Está escrito aqui. Eu acabei de dizer para você que nós somos o que a Bíblia diz que nós. A Bíblia vai dizer que nós devemos crescer na fé, de fé em fé, de glória em glória, né? Até nós chegarmos na estatura do varão Quem que é o varão perfeito? Cristo. Nós precisamos lutar para ser comparados a Cristo. Vamos lá. Número 1. A Bíblia e o espírito desta era. Quem que é o espírito dessa era? Satanás. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou na ceifa, né? Eu sou um crente, eu sou um assembleano, eu sou do manto, eu sou do coque, né? Não é assim? Eu sou o irmão do terno da igreja. Mas quem domina esse mundo ainda é o diabo. Satanás. Você pode estar na igreja, quem domina o mundo é Satanás. Nós já vamos ler sobre isso. Isso está escrito em... Anote aí. Vamos abrir a Bíblia juntos? Eu não quero ninguém me olhando com essa cara aí, como se soubesse. Jesus é tão manso, irmãos. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios.
capítulo 4, no verso 4 até o 6. Olha o que está escrito, eu vou ler. Nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem cegou esse século? Acabei de falar, irmãos. Quem cegou esse século? Satanás, o Deus com D minúsculo. Ele é Deus deste século. Não estou chamando Satanás de Deus. Ele é um Deus no sentido de reinado. Ele reina neste século. É isso que eu estou dizendo. É isso que a Bíblia está dizendo. Amém? Vamos lá. Então, a Bíblia e o espírito desta era, Satanás. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressão como a era do vazio, pós-verdade, o fim da certeza, cultura líquida, ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, este novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores ético-morais e espirituais. Vamos abrir, pastor, Romanos 12, 2. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquelas que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Vamos ler Romanos 12, 2. Abra a tua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler Isaías 5:20, pastor Jefferson. Profeta Isaías capítulo 5 e o versículo de número 20. Aleluia. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que põe o amargo por doce, e o doce por amargo. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não é assim que está escrito? O pastor Jefferson leu, anote aí, Isaías 5:20, onde está escrito assim: ai daquele que tenta fazer o escuro ser luz. Ai daquele que tenta fazer com que o amargo venha a ser doce. Ai daquele que tentar mudar a palavra de Deus. Ela é imutável. Pastora, mas como que eu lido neste mundo? A senhora já me ensinou que desde que o mundo é mundo, existe essa luta para tirar a Bíblia de cena. A senhora já me ensinou que Satanás é o imperador deste século. Como que eu, agora que sou crente, devo fazer para me proteger desse ataque? Romanos 12, 2. Não vos conformeis, é uma ordem do apóstolo Paulo. Não se conforme com o que o mundo está te doutrinando, com o que o mundo está te enfiando goela abaixo. Não se conforme com a cultura do ímpio.
Não se conforme. O que é se conformar? Vem aqui comigo. O que é se conformar? É normal, achar que é normal. Transformar em rotina. Transformar em algo aceitável. Não há comunhão da luz com as trevas. Não há comunhão. Não existe comunhão. Então eu preciso que você entenda que tudo começa aqui, ó. Essa ferramenta poderosa que nós, seres humanos, até nem o mais estudado cientista descobriu todas as funções do nosso cérebro ainda, irmão. Pode ser o médico mais estudado, não tem resposta para tudo ainda. Não tem cura para o Alzheimer ainda. E é aqui que começa o Alzheimer. Está entendendo? Então, o que eu devo fazer? Eu não devo me conformar, eu não devo me rotinar. Eu não devo me aceitar, eu não devo participar deste século, desse mundo que jaz no maligno. Ah, mas vamos chamar de quadrada. Eu sou quadrada mesmo, eu sou uma quadrada cheia de Deus. Pode me chamar de esquisita, eu sou esquisita mesmo, glória a Deus por isso, mas quando o calo do ímpio aperta atrás do esquisito que ele vem. Vocês estão entendendo? Deixa te chamar. Você não pode se conformar com este século, com este mundo. Porque a primeira coisa, vem comigo, eu estou no texto ainda, não pense que eu me perdi não. Amém? Não pense que eu estou perdida aqui não. Eu estou muito encontrada. Olha o que diz o texto aqui, volte um pouquinho comigo. Está escrito assim, em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural. O que é a cultura? Cultura, a raiz da palavra cultura é o jeito daquele povo se manifestar. Você pega um povo, uma nação, e começa a ver, notar como que aquele povo se veste, como que aquele povo festeja. Vamos trazer aqui numa palavra mais, vamos pegar o povo paraguaio que está aqui do lado. Vamos aqui comigo, não perde isso aqui para você não achar que eu estou fora da Bíblia. Se você olhar para o povo paraguaio, eles têm um jeito de se vestir. Quando vai ter uma festa típica paraguaia, as mulheres estão vestidas de um jeito e os homens de outro, quando é uma festa para representar a cultura. As mulheres daquele povo têm o cabelo. Como que é o cabelo daquelas mulheres? A maioria tem o cabelo grosso, preto, grande, meio ondulado, mais cheio, não é assim? Que mais? Qual que é a comida que aquele povo gosta de comer? Sopa paraguaia, pucheiro, mandioca, chipa, churrasco, coquito, etc, etc. Vocês conseguiram entender o que é uma cultura? Olha o que o diabo está fazendo, irmãos. Ele está querendo, eu vou ler de novo, preste atenção. Em palavras mais simples, esse novo modelo, que modelo? A Bíblia está errada, a Bíblia é antiga. Tira a Bíblia de cena. Quando a Bíblia sai de cena, o que o diabo quer fazer? O que ele quer doutrinar, inclusive dentro da igreja? O que ele quer doutrinar? A cultura desse povo está errado. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Aí a lição está dizendo assim, ó, que a cultura do mundo contrapõe ao cristianismo, automaticamente procurando desconstruir a nossa herança cultural. Qual que é a herança cultural? Que as mulheres venham se vestir com modéstia, prudência, equilíbrio. Que as moças venham ser santas, recatadas, esperar. Que mais que faz parte da cultura do nosso povo? Os varões sejam homens de uma mulher só. Que mais? Que nós falamos um dialeto próprio, que a Bíblia chama de língua dos anjos. Nós temos um linguajar próprio.
Nós temos a línguas estranhas introduzido, derramado em Atos de capítulo 2. Então o diabo está trabalhando para quê? Para que a nossa cultura e os nossos valores morais, cada dia que passa, sejam mais antiquados, entre aspas, comparados ao mundo. Aí o que acontece? O pastor que não se adequa, fica para trás. Só que nós, como uma igreja que tem a luz da Bíblia, que tem acesso à Bíblia, que a Bíblia se revela através do Espírito Santo, nós não podemos baixar a guarda. Aleluia! Nós não devemos baixar a guarda. Por quê, pastora? Obediência a Romanos, capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século. Portanto, tenha a sua mente renovada, transformada. Por quem? Em outras palavras, pelo Espírito Santo. Quando eu entendo isso, nada do que o mundo me oferece vai me agradar. É luta, pastora? É, ninguém disse que não é luta. Mas quando eu entendo o que está por trás, irmão, eu consigo me proteger melhor. Quando eu entendo quem realmente... Cadê os soldados aqui? Eu gosto de usar, né, irmão, os soldados. Porque é uma figura de linguagem que os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Quando dois países, duas nações vão guerrear, qual que é o primeiro ato de guerra? Antes de tomar a decisão, claro, de ir para a guerra, ele já estudou o inimigo deles. Nenhuma nação vai guerrear com a outra sem estudar a nação adversária. Eles precisam saber qual que é o ponto fraco, qual que é o ponto forte. Não subestime o seu inimigo. O seu inimigo tem ponto forte também. Precisamos estudar os nossos inimigos. O problema é que a gente, em nome de Jesus, sai subestimando todo mundo. Né? A igreja não subestima o diabo, mas a igreja não teme ao diabo. Aleluia. Consegue entender isso? Então vamos lá. Então, quando a gente conhece o nosso verdadeiro adversário, e estuda ele, sabe o ponto forte, o ponto fraco dele, é mais fácil de você ganhar a guerra. Tá bom? Entendeu? Isso aqui você pode levar para a tua vida, né, irmã? Em qualquer área da tua vida. Então, minhas irmãs, meus irmãos, não vamos nos conformar. Vamos para frente. O relativismo. Dentro desta nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade, de uma forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo e o que é errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou de quem analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista entre outros. Vamos ler, pastor? Hebreus 13:8. Abre a tua Bíblia. Hebreus 13:8. Irmãos, enquanto o pastor vai abrindo a Bíblia, deixa eu comentar isso aqui e o pastor logo em seguida lê para encaixar aqui o contexto. O que o relativismo significa? É essa teoria, repita comigo, teoria diabólica. Teoria diabólica. Que tudo depende do ponto de vista de quem está analisando a situação. Tudo depende. A irmã Gislene está olhando a situação, ela tem um ponto de vista. A irmã Joana está analisando a situação, ela tem um ponto de... o ponto de vista do irmão Joaquim. Tenho que respeitar o ponto de vista dele. Não. Tem que respeitar ele como pessoa. Mas enquanto a Bíblia está dizendo que está errado, eu não quero saber o que ele pensa, o que ele acha. A Bíblia está dizendo que está errado.
Aí, o que estão querendo fazer com a verdade, com a doutrina bíblica, com a cultura do povo de Deus? Relativo, tudo é relativo. Qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Só que nós estamos falando de pessoas e cada uma tem uma cabeça. Todo mundo aqui tem uma verdade. E aí, como que fica? A ética moral do povo, do corpo de Cristo. Eu acho que... Vamos falar de um pecado aí. Eu acho que roubar o patrão não tem nada a ver. Por quê, irmão, que o senhor acha que roubar o patrão não tem nada a ver? Porque o patrão tem de mais, eu tenho de menos. Entendeu? Para ele não vai fazer falta, ele nem está vendo. Antes a minha barriga do que a dele. Está cheia do que a dele. Só estou desenhando aqui, tá? Só que a Bíblia diz que roubo é pecado. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 adiante, Jesus vai falar: é melhor você entrar sem um órgão do teu corpo do que se você entrar lá com o teu corpo completo e pecando. Ou seja, se o teu olho faz você pecar, arranque um olho e entra sem um olho, entra com o olho lá, mas entra lá. Lá onde? No céu. Peraí, isso aqui não é radical? Isso aqui não é radical? Jesus olhando para o povo e falando assim: olha, se teu... Vamos trocar a palavra aqui. Claro que não está escrito assim, mas você está entendendo. Depois você vai ler lá na tua casa, Mateus 5. Jesus está dizendo assim: se você rouba com a tua mão esquerda, para a tua mão direita entrar no céu, corta com o machado você mesmo a tua mão. Corta e joga fora e vai para o céu. Isso aqui é radical. Mas é Jesus que está falando. Aí tem gente que olha e fala: mas a pregação é muito radical. Mas Jesus é radical. Foi ele que mandou arrancar um e entrar com um só, mas entrar lá. Não vos conformei com este. Eu não vou naquela igreja porque lá é muito radical. Vai numa igreja onde tudo pode pular em cima do altar, pode colocar a luz vermelha, tecno, não é assim que é tuts. Pode, vai para lá. Vai lá. Aí quando se cumprir na tua vida, naquele grande dia, ele olhar para ti e dizer: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Aí você vai olhar para ele e vai dizer: mas em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu expulsei o demônio. Em teu nome eu dizimei, eu levei a cesta básica em teu nome. Eu queria muito que Jesus fosse assim como eu e olhasse e falasse assim para nós: você tem razão, é o meu nome que tem poder, não é você. Eu acho muito incrível isso. Então, irmãos, ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, ele vai vomitar da boca, está em Apocalipse. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu não posso vir aqui, ficar uma terça-feira, das 7 da noite, às vezes até 10 horas, fico aqui e durmo na cadeira, e levanto, e atrapalho o culto, e vai. E chegar lá na minha casa, eu tenho uma vida baderneira. Eu não posso, irmão, não faz sentido. Não faz sentido. É isso que o diabo quer mesmo, é que você venha aqui e acha que isso está o suficiente. Não está suficiente. Não está. Se não negou a si mesmo, se não pegou a própria cruz, se não serviu a Ele, não seguiu a Ele, não entrou na porta estreita, não é o suficiente. Irmão, graças a Deus que nós não vamos no céu por obras. Porque o que ia ter de gente olhando na porta do céu, no rosto santo de Jesus e dizendo: mas eu fiz. Glória a Deus que a salvação não vem pelas obras. Aí o versículo continua: para que ninguém se glorie.
Vamos ler, pastor. Livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo de número 8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eita Deus. Quem é o mesmo ontem? Jesus. Quem é o mesmo hoje? Jesus. Quem é o mesmo eternamente? Jesus. Então nós não podemos aceitar essa teoria do relativo. É uma verdade. Vamos falar da causa GLBT. Eu quero falar como que eu vou colocar isso aqui, porque eu não quero entrar. Eu quero entrar e não quero entrar. Nessa teoria do relativo, nós temos que amar, sim ou não? Já aprendemos isso aqui, até numa lição bíblica. Mas nessa teoria do relativo, tem igrejas que estão batizando sem o arrependimento. Chega lá o homossexual, pode ser feminino ou masculino. O pastor põe na água. Quem conhece aqui a Tami Miranda? Quem já ouviu falar da Tami Miranda aqui? Todo mundo já ouviu falar da Tami Miranda. Batizou. Né? Mergulhou a cabeça na água lá. A pastora que batizou dela é uma pastor, né? Casado com uma mulher. Pode. Pode, pastora Thaisa? Pode? Não, não pode. É pecado. Não houve arrependimento. Só que lá naquele contexto lá, pode? Pode. Fizeram porque pode. Cantor sertanejo. Todo mês tem um cantor sertanejo batizando. Agora foi o Celso Portiolli, apresentador do SBT. Batizou e está fazendo vidinho. E está todo mundo curtindo. Cantando música gospel, porque está na moda. Irmão, desculpa eu falar, mas qualquer palhaço canta uma música gospel e põe lá nas redes sociais e o povo, ai. Agora eu quero perguntar, e na madrugada, onde que está esse povo? E quando o show termina, com quem eles dormem? E quando a luz do palco se apaga, é para a família que eles voltam? E quando o show de rodeio acaba, é para a esposa que eles voltam? Cadê o arrependimento? Não tem arrependimento, não é pregado o arrependimento. Mas é a teoria do relativismo. Tudo pode, depende do ponto de vista. É melhor batizar do que perder ele para o diabo. Relativo. Cada um tem uma visão sobre o assunto. Vamos comigo em Mateus, capítulo 1. Já que é para ler a Bíblia, nós vamos ler. Perdão, irmãos, Mateus, capítulo 3. Abre aí, eu quero que você abra, por gentileza. Só um minutinho, pastor. Vamos ler a partir do verso 5. Olha o que está escrito aqui. Então iam ter com ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região circunvizinha ao Jordão. Jordão é o rio que batiza. Confessavam os seus e eram batizados por ele no rio? Confessavam os seus e eram batizados. Reconhece, irmão, vem aqui. Não está escrito na Bíblia, contavam os seus pecados. Uma coisa é você contar o teu pecado. Você pode ter um amigo, um chegado, o pastor ficou teu brother, né? Teu íntimo. A pastora é tua querida, tua amiga, né? E você chega e fala assim, eu preciso te contar. Eu dei uma vacilada, um exemplo. Você está contando, mas dentro de você não aconteceu nenhum arrependimento. Você está contando, é um alívio momentâneo. Outra coisa é você chegar no teu pastor, na tua pastora e falar assim, eu pequei e estou desesperado por ajuda.
Tem diferença ou não tem? Tem ou não tem diferença? Então a Bíblia está dizendo o quê? Confessava. Quando eu confesso, eu abandono o pecado. Quando eu conto, eu estou só compartilhando uma informação. Estou contando uma informação. Agora, quando eu confesso, eu estou confessando. É uma palavra muito forte, já por isso, né? Estou confessando. E quando eu confesso, era para ter arrependimento, né, irmão? Hoje tem tudo. Tem lágrima, tem nariz vermelho, catarro escorre do nariz. E aquela cena. O arrependimento, que é bom, irmão, é poucas vezes que aparece. Você me perdoa falar. Não é assim a nossa vida hoje? Sim ou não? Chora na emoção, diz que nunca mais vai quebrar, nunca mais vai fazer, diz que não vai xingar o marido fala que vai amar a esposa para sempre, né? Deus abre a porta, ela fala que vai trabalhar ali, irmão, chora e roda e agradece, mas não vai 15 dias, sim ou não? Sim ou não? Sim, irmão, é a nossa geração. Não estou acusando ninguém, estou falando de uma geração que é atual. É a nossa geração. Amém? De quem é a culpa, pastora? Dos púlpitos. Porque quando o crente se converte, o papel do púlpito é doutrinar o crente. Eu não sei onde você se converteu, mas se não houve arrependimento, a culpa é de lá, não é daqui não. Você está entendendo? Agora, pastora, me converti aqui. Então, irmão, só se eu te der uma marretada. Vamos comprar um taco de beisebol e vamos brincar diferente, então, porque não é possível, irmão. Né? Vamos seguir, então. Pastor, o senhor leu 13, 8, Hebreus? Lê por mim, de gentileza, que eu me perdi, pastor. Então, o ensinamento dele ainda é o mesmo. Não quero saber se eu estou no século 20, 21. Estou no século 21, pastor. A Bíblia não muda. Né? Assim, eu estou no século 21, é tudo moderno, né? Tecnologia. Amém, tecnologia, vamos usar? Vamos. Para a glória de Deus. Mas não muda o caráter de Deus. Irmãos, para a gente entrar em outro tópico aqui já. O que a serpente ofereceu para Eva quando deu fruto para ela comer? Outra palavra. Sabedoria, exatamente. O que o homem tem hoje? Muito. Ontem eu estava assistindo um documentário. Era sobre a empresa de foguete do Elon Musk. Como que fala o nome daquele homem? É isso aí mesmo. Ele está construindo foguetes. E aí ele tirou a NASA de jogada, você acredita? Eu não estou fugindo, não. Fica aqui. Ele tirou a NASA de jogada. Como que ele tirou a NASA de jogada? Um homem sozinho. Com a equipe dele, claro. A NASA desenhava apenas no papel. Ele começou a fazer e jogar os foguetes para o espaço. Aí explodiu 5 vezes. Explodiu 1 vez, explodiu 2 vezes, explodiu 3 vezes, explodiu 4 vezes, explodiu 5 vezes. Acho que foi, não sei se foi na 5ª ou na 6ª vez, o foguete voltou e encaixou lá, pousou lá. Aonde ele queria que fosse e voltasse, né? Sabedoria. Na 6ª vez. Sabedoria. Você sabe o que é um foguete sair da órbita, depois voltar de ré, encaixar o pininho dele, um pininho, centro ali, igual um Lego. Quem já brincou de Lego? Encaixar um Lego ali, irmão, perfeito. Sabedoria. Irmão, é muito sério isso. É muito sério isso. Porque o diabo ofereceu para Eva exatamente isso. Sabedoria. E ela disse para a serpente, Deus falou que se eu comer, vou morrer. E o que a serpente respondeu? Certamente não morrerás. Estamos vivos, estamos tecnológicos, mas estamos mortos.
Nós somos espiritualmente mortos, essa geração mais degradante da história, se tratando de fé. Há 50 anos atrás, irmã, os jovens falavam em línguas, era normal. As crianças era normal falar em línguas. As senhoras eram exemplo. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, está dizendo o quê? Que as senhoras devem se ter um comportamento tão digno que vai inspirar as mais novas. Mas o que está acontecendo hoje? Quanto mais senhora, mais piriguete quer ser, irmã. Casou, casa, tem filho, você está entendendo? E age como uma menina de 15 anos. Não tem comprometimento com nada, irmã. Quer se vestir igual a menina de 12 anos. A mãe se veste com a roupa da filha de 12 anos. É senhora, com os cabelos, era para estar branco, mas agora tem tinta. Mostrando o piercing do umbigo na rua. Era para ser exemplo, mas está sendo vaso de vergonha. Então o diabo sabe muito bem o que ele está fazendo, irmão. O diabo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. É os crentes que estão dormindo. É os crentes, porque a palavra de Deus diz para os discípulos que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Quem que tem que iluminar a escuridão que está lá fora sou eu e você. Aleluia. Mas como? Se eu venho para a igreja, quero ser igual ao que está lá no mundo. Eu não estou falando de saia, irmã, que saia não garante santidade de ninguém. Mas quem é santo sabe se vestir. Não estou pregando para você saia. Eu estou dizendo de um caráter profundamente transformado, que a hora que eu vou para frente do espelho eu sinto vergonha. Quem aqui já teve essa experiência? Ergue a mão. Ergue o sovaco assim. Até o Daniel já teve. De ir para frente, irmã. De ir para frente do espelho e sentir vergonha. Porque o Espírito Santo fala assim, isso daí não te cabe. Não é que não te cabe, não te serve no sentido de PMG, né? Isso aí a gente já está acostumado, né, Sandra? Tem dia que serve. Mas nós estamos falando do sentido de constrangimento. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 2. A Bíblia e o politicamente correto. Crente não é politicamente correto. Irmão, eu tenho uma... irmão, me perdoe. Eu tenho nojo. Desculpa a palavra, assim. Eu tenho nojo. Aí um dia, eu estava em um certo lugar e a pessoa me falou assim, mas aquele pastor, está falando de outro pastor, de outra igreja. Uma igreja grande aqui, para cima. Aquele pastor lá, ele é gente boa. Nunca falou mal de ninguém. E eu tô lá, até aí tudo bem, né? Nunca se meteu em confusão. Isso mesmo, é mais que obrigação dele, ué. Até aí tudo bem. Mas olha, nunca pregou uma palavra que ofendesse ninguém. Eu falei, diabo, é você, né? Na hora eu falei, diabo, senti teu cheiro. Irmão, vem comigo que você vai entender o porquê. O crente não é politicamente correto. Eu acabei de ler com você, fica em Mateus capítulo 3. Que João Batista era uma pessoa, irmã, totalmente incorreto aos olhos do povo educadinho da sociedade. Primeiro que o cara não era bonito, porque pensa comigo, morar no deserto, comer mel e gafanhoto. A roupa dele é um pelo de cabelo, é um tapete desse aqui, vamos dizer aqui, 2 vezes mais pesado que isso aqui, e jogado no ombro dele. Essa era a roupa dele. Tá entendendo? Não era bonito. Todo torneado de pelo, provavelmente barbudo, porque lá no deserto não ia ter Gillette Presto Barba, né? Lâmina 5, lâmina 4, sei lá. Nem perfume, nem desodorante. Aí chupava favo de mel, irmão, porque onde que o mel nasce? Da abelha. Mas qual que é o favo?
Não tinha faca, não tinha prato, não tinha panela, não tinha. As moscas provavelmente davam umas passeadas nele assim, no mel, do favo que descia na barba. E aí ele olhava para o povo da cidade com aquela cara de bruxo, me perdoe eu falar, vem comigo, e ainda olhava para o povo e falava assim, raça de víboras. Você já imaginou a cena, irmão? Exatamente. Unha grande, provavelmente. Então não tinha politicamente correto, irmão. Aí ele foi na porta do palácio, né? A gente vê aquelas lives do presidente Bolsonaro, não vê? Aquele povo na porta do palácio dele lá. Aqui chama Palácio da Alvorada, não é assim? Ele foi lá no meio da multidão, na porta do palácio, com aquela aparência dele de bonzinho. E ele começa a gritar lá. Seu adúltero, você está com uma mulher que não é tua. Está casado com a cunhada, a mulher do teu irmão. Se arrependa que é chegado o reino de Deus. É politicamente correto esse João Batista da Bíblia? É ou não? O que é uma pessoa politicamente correta hoje? Não tem inimizade com ninguém. É uma pessoa que é bem querida. Ele entra lá no islamismo, ele entra lá no mundo árabe, ele entra lá no católico, ele é aceito em todos os lugares, é tapete vermelho para ele passar. Esse é um politicamente correto. Ele não é que vai ser o João Batista sair gritando por aí, né, irmão? Hoje em dia as coisas mudou, né? Mas no sentido aqui é o quê? Não feche de falar a verdade. Vamos ler isso aqui, já falei, aí nós ficamos na leitura. Vamos lá. A criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo, isso está em Salmos 11, 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. É isso aqui, irmãos, que nós temos que aprender hoje, tá? Não é um aleatório, uma coincidência, nada o que está acontecendo na sociedade, irmãos, é coincidência. Tudo faz parte do plano, da agenda do anticristo. Amém? Não trata-se de uma narrativa afirmativa, de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse modelo, está correto se fazer Vamos começar de novo. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura bíblica em espaço público. Dentro desta narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Então é isso, irmão. Então você pregar contra aborto, o politicamente correto ele não prega, porque ele não quer se ver em maus lençóis com ninguém. Está entendendo? Não prega sobre o aborto, não prega sobre a cachaça, não prega sobre a maconha, não prega sobre a cocaína, não prega sobre o adultério. Né? O que eles pregam? Prosperidade. Irmão, um tema que o diabo tem usado neste século é prosperidade. Porque vem comigo, quem não quer ficar rico, irmão? Todo mundo quer. E o diabo sabe disso. E ele tem se aproveitado disso para quê?
para lotar sinagogas do diabo. Igrejas do diabo, irmão. Onde a palavra se perdeu dentro do templo, como na época do rei Josias. Quem lembra do rei Josias, que com 8 anos achou a Bíblia perdida dentro do templo? A criminalização da opinião, isso aqui é muito sério. Para pregar, em alguns lugares, não pode pregar, que pode correr o risco de ser preso ou também processado. Um profeta descer, colocar o dedo no nariz de alguém e dar uma correção, irmão. Antigamente era lindo você entrar numa Assembleia de Deus, num povo pentecostal, e uma veinha, um senhorzinho, alguém do coque, marchar no meio do círculo de oração, vindo em você, colocar o dedo em você, te revela o pecado, já entrega o mistério, diz que Deus vai te usar, manda você se arrepender. Era lindo de ver, irmão. Hoje em dia, filho, o galo cria crista. Ele quer gritar mais alto que o profeta. Ele sai da igreja. Procura outro endereço, onde não tem ninguém. Não vai ter um dedinho lá para apontar ele. Ele vai se sentir bem confortável na cadeira dele lá. Sujo, mal lavado, comendo pelota com o porco. No mundo espiritual. E é exatamente isso que o diabo quer. A criminalização da opinião. Primeiro que um pastor, uma pastora, um líder, alguém que faz uso do púlpito, um ministro da palavra não tem que ter opinião. Deus não te chamou para dar opinião na vida de ninguém. Você tem que falar a pá. Irmão, é sim, sim, não, não, que passa disso é maligno. Irmão, pode, vai em paz. Irmão, não pode, vai em paz. Irmão, o limite é esse aqui, não passa daqui que Deus vai te pegar. Ou senão, irmão, vai, mergulha fundo que Deus deu liberdade para você, mergulha fundo. Ministro da palavra, obreiro, grupo de visita, liderança que escuta problema dos irmãos. Ninguém palpita neste lugar. Eu acho que se fosse eu não queria. Do jeito que essa irmã está aí, não é. Você não acha nada. Deus não te chamou para você achar nada. Você quer achar, você vai achar a tua vida. Você vai aconselhar na palavra. E para aconselhar na palavra, tem que ler a palavra. Eu acho que aquele irmão não devia estar na igreja, não. Eu conheço aquele irmão, misericórdia, aquele irmão não devia estar na igreja. Você não acha nada, meu irmão. Você não acha nada. Você tem que glorificar a Deus, amém? Louvar Jesus e orar para que Deus, uma hora, transforme quem você se incomoda, que está na igreja. Não é assim? Vem comigo, vamos ler. Pensar diferente desta nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, não vou entrar nisso, eu prometo. Mas onde ficou bem claro, quem assistiu ontem o Jornal Nacional? Quem assistiu? Deveria ter assistido. Ficou bem claro ontem que quem fala a verdade está sendo taxado como louco. A pessoa que tem coragem nesse mundo de máscara, de falar a verdade, a pessoa é louca. O presidente é um louco. O pastor Jefferson é louco, aquele homem é louco. A pastora Thaisa, meu Deus, aquela mulher lá não bate bem, não. Vixe, é educada. Eu vou ler de novo, que está dentro da revista. Esse outro... já caí lá para o outro lado. Pensar diferente dessa nova narrativa. Que nova narrativa? Que eu tenho que agradar todo mundo. Que eu tenho que ser igual a todo mundo. Que é tudo arco-íris. Que é tudo paz, tudo amor. É tudo love. O que importa é amar. O que importa é se sentir feliz. Irmão, que frase perfeita assinado o diabo. Importante é me fazer feliz. Eu vejo crente vivendo isso. Importante é me fazer
Ah, já sofri demais, agora entrei na igreja, né? Tô lá no grupo dos irmãos lá, dizimo, oferta, agora o importante é eu ser feliz. Agora ferrou pro seu lado, irmão. Porque a Bíblia diz que tem que negar a si mesmo. Vocês não entenderam nada ainda. E quem é feliz negando a si mesmo? Me prova! Ninguém é feliz negando a si mesmo. Eu tenho que negar o que eu desejo. Oh, irmão, passa a vida inteira. Quando eu conquistar a minha meta, eu vou ser feliz. Aí vem Jesus e fala, negue-se a si mesmo, entrega essa meta aqui e vai sozinho, vai sem ela. Oh, irmão, enquanto você viver buscando a felicidade, você só vai fazer xixi fora do pinico. A Bíblia não diz que eu vou ser feliz quando eu tenho que viver em busca da felicidade. Ah, eu estou em busca da felicidade. Aí eu passo por cima é igual um trator sem freio, numa montanha russa. Passa por cima de todo mundo. Pá, machuca todo mundo. Deixa cicatriz na vida de todo mundo, parente, do filho, do papagaio, da avó, da Joaninha, do cachorro. É importante, eu vou chegar, outra frase que o diabo fala. Eu vou chegar onde eu determinei, custe o que custar. Aí o crente repete essa frase. Eu vou chegar onde eu determinei, custe o que custar. Custa até o serviço de alguém que você mente, engana, trapaceia. E aí? Então, irmão, te ensinaram errado por aí. Eu tenho que perder. Jesus, o que Jesus disse? Aleluia. Quem perder a vida por amor a mim, achá-la-á. Então, eu tenho que perder para achar. O problema é que o André Valadão está falando que tudo pode. Aí você está lá. Yes! Né? Sinagoga do diabo. Vamos para frente. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Se uma live de um pastor, igual aconteceu, agora deu uma parada, mas uns 6 meses atrás, mais ou menos, quantos pastor foi processado pelo Ministério Público porque falou de homossexualismo no altar? A rede social estava cheia de matériazinha lá. Agora parece que deu uma aquietada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. Irmão, vamos parar aqui. O profeta já está acostumado a ser punido. Que desde que a Bíblia é Bíblia, desde que o mundo é mundo, todos os profetas foram punidos, perseguidos, massacrados, caluniados, porque falaram o haver. Então, quem é profeta já está acostumado. Ai, Deus me chamou para ser profeta. Mas você aguenta ser punido? Você aguenta ser punido? E se você não aguenta ser punido, irmão, fique onde você está. Perseguido, preso. Vamos lá. E a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. Ou seja, o diabo falou que cristão conservador está ultrapassado, não tem espaço. O cristianismo, que no Ocidente é cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo, todos vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. China, que mais? Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Não pode pregar lá, tá? Não pode. Já foram proibidos. Há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. 3. A Bíblia e o outro evangelho. Opa! A Bíblia
e o outro, então quer dizer que tem outro evangelho? Tem. Aonde que está esse outro evangelho? Dentro das igrejas, sendo introduzido devagarinho. Vamos lá. Uma nova metodologia. Um ensino, metodologia é um ensino, um jeito de ensinar. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que falem a mesma língua dentro da nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor, e não o autor bíblico, passa a ser mais importante. Vem aqui com a pastora. Nesse caso, risca aí. O leitor, quem é o leitor? Pode falar alto. Quem é o leitor? E não o autor bíblico passa a ser mais importante. Então, o eu passa a ser mais importante do que a Bíblia está dizendo. O eu. O que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito, o que mamãe falou, o que papai ministrou. Tem pessoas que falam assim, que adianta na igreja? Eu sou bonzinho, nunca fiz mal para ninguém, nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, né? Sou marido de uma mulher só, o que adianta? Estou bem, eu também vou para o céu. Ô, irmão, vem comigo. Passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo, ou seja, atualmente aqui, acha que está certo. Então, o que ele acha? É por isso que a gente dá de frente com os crentes cabeção, irmão. Ele acha que sabe. Ele acha... Irmão, o que eu disse aqui no começo do nosso estudo de hoje? Não posso pegar um versículo. Lá em Coríntios, eu não lembro agora qual o texto. Está escrito que as mulheres no culto devem ficar caladas, permanecer caladas. Aí tem pessoas que pegam esse versículo e quer falar que a mulher não pode falar no culto. A mulher dele pode louvar. Ela não está falando, ela está louvando. Mas a obreira não pode pregar. A mulher tem que permanecer quieta na igreja. A mulher não fala na igreja. Mas pedir oportunidade para a esposa, pode. A esposa quer louvar, pode. Não posso pegar um versículo isolado e querer doutrinar uma igreja. Não posso, irmão. Não faz sentido. Então, é isso que a lição está dizendo. Eu estou trazendo para a nossa realidade agora. Estou trazendo uma maneira simples para os irmãos entenderem. O que eu acho não pode interferir aqui, ó. Eu acho que eu sou legal. Eu acho. Eu falo assim, nossa, Jesus, mas eu sou legal, hein? Aí eu vou ler a Bíblia aqui, aí Jesus está dizendo assim, seja submissa, tem que lavar, passar, cozinhar, tem que servir os filhos. Aí eu falo assim, mas eu achei que eu era tão legal. A palavra está me confrontando? Não é o que eu acho. É o que a palavra está dizendo. Mas eu sou tão trabalhadeira, esforçada, nunca dei trabalho para o pai nem a mãe. Mas a Bíblia está dizendo que tem uma invejinha aí dentro. A Bíblia está dizendo que é encrenqueira, bocuda, insubmissa, que não se submete às lideranças, que não aceita. O que adianta ser trabalhadeira, irmão? Tem que ser por completo. Tem que ser por completo. Então não é o que eu penso. Vamos lá. Não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo é moderno, vamos fazer assim para os irmãos entenderem, acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada do leitor. Vamos lá traduzir isso? Exegetas significa comentarista, intérprete da Bíblia. É uma palavra dentro da teologia que aponta para uma pessoa. O que é um exegeta na teologia? Uma pessoa que esmiuça a palavra, interpreta ela dentro de um contexto.
não um versículo isolado. Isso é um exegeta, é um intérprete. Então, eu não posso tirar o autor da Bíblia de cena e colocar o meu pensamento ali em cima daquele texto. Deixa de ter importância. Então, vale tudo. Não, não vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, o novo evangelho. Vamos ler, pastor? Gálatas. Estava, pastor? Pode ficar à vontade, então. Vamos lá. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 9. Assim como... Marca aí, irmãos. Vou esperar vocês acharem. Risca a Bíblia, irmão. Isso aqui é precioso. Você nunca mais será enganado se você levar isso aqui a sério. O exegeta aí. Usa a palavra comentarista. Os comentaristas, né? Os comentaristas dizem assim: por que Moisés feriu a rocha? Alguém sabe ou não? Alguém sabe? Então, quando você chegar no céu, você pergunta para ele. Ninguém sabe. Ninguém sabe, irmãos. Se a Bíblia não está dizendo, por que eu vou procurar um fundamento que não está na Bíblia? Esses são os comentaristas. Cada um tem uma opinião, né, pastor? Ele feriu a rocha porque o povo estava doido. O povo sempre foi doido. O povo sempre foi ingrato. O povo nunca aceita. Presta atenção, irmãos. O povo nunca... você está aqui, sentado. Você aceita alguém mandar em você? Você está entendendo? O povo daquela época é o mesmo povo de hoje, que não aceita, muitas das vezes, sabe qual que é o ditado? Como pode um menino mais novo do que eu mandar em mim? Eita, Jesus. Né? Eu tenho muitas pessoas mais velhas do que eu. Tenho aqui pessoas que têm idade de ser meu pai, minha mãe. E como pode o pastor mandar em mim? Esses são os comentaristas. Por que Moisés feriu a rocha? Quando você morrer, você pergunta para ele. Você está entendendo? É isso aí, irmãos. Eles inventam, tentam achar algo, vocês nem estavam vivendo no tempo. Esses se chamam os comentaristas aqui. Você está entendendo? Então, olha o que a Bíblia diz, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 9. Assim como já o dissemos, agora de novo também o digo, ele repete. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Como? Seja amaldiçoado. Seja o quê? Você está entendendo? Então, se eu não pregar a palavra, eu sou amaldiçoado. Se eu tentar inventar alguma coisa que não está na Bíblia, é amaldiçoado. Contos de carochinha, como a pastora sempre diz. Mula sem cabeça. Vamos dizer aqui então da minha época. Você está entendendo? É amaldiçoado. Seja amaldiçoado, é Deus dizendo. Tu está sendo amaldiçoado, não está na minha, não foi eu que escrevi isso. Deus não está preocupado em saber o que aconteceu com a rocha com Moisés, irmão. Ele está preocupado em fazer o povo se arrepender do pecado, se converter e ir para o céu. Então, aquele que muda a palavra de Deus já é amaldiçoado. O próprio Deus está dizendo, seja quem? Uma forte palavra da boca de Deus, seja amaldiçoado. Falou que não, os hereges aqui, os comentários, falou que não é Bíblia, já é amaldiçoado, irmãos. Não tem 9 horas. Então, quando a gente prega a palavra aqui, muitas das pessoas, vocês não, em nome de Jesus, vocês já estão conosco há 4 anos, a maioria, você já não vai dizer, não, o pastor está bravo, não, é a palavra, irmãos. É a palavra. A palavra diz que é sim, sim, não, que procede disso, é do maligno. Acabou, irmãos. Não existe passar a mão na cabeça de ninguém. Arda a quem ardar. É isso aí, irmãos. Porque se eu não pregar a palavra e tentar inventar, eu estou sendo amaldiçoado. Eu estou sendo amaldiçoado. Eu não quero para a minha vida
Maldição de Deus. Hã? Maldição. Deus amaldiçoou, pastor? Com certeza. Se ele está dizendo aqui, seja amaldiçoado. Então, quando nós pregamos a verdade é verdade e não vai mudarmos. Não adianta eu se turbiar, não adianta a pastora pegar o texto hoje ou de quinta-feira, ou quando nós pregamos domingo, etc., ir lá e achar uma palavra que encaixa, que ameniza a pregação, que isso. Não. Como foi lido posso, né, pastora? Como foi lido aqui, ó, Timóteo, capítulo de número 3, do versículo, toda a escritura devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir e instruir na justiça. Ele não está dizendo que passa a mão na cabeça dele, permite o pecado dele, deixa ele continuar desse jeito, tadinho dele. Porque eu vou ser amaldiçoado. A minha casa vai ser amaldiçoada se eu mudar a palavra. Amém? Enquanto o pastor falava, eu vinha assim na minha cabeça, isso aqui eu vou dizer uma lógica assim que me veio aqui, tá? Quando o pastor falou de maldição, vocês já perceberam, nessas igrejas assim, que é óbvio que eles pregam mentira? Vamos falar aqui como que chama aqui? Do Edir Macedo aqui, como que chama? Deus é amor? Não. Universal, irmãos. Vocês já olharam para a família? Vocês já olharam para a bênção do Senhor está evidenciada na família? Você já observou a família do Edir Macedo? Ele é doente, as filhas são estéreis, ele não tem neto, as filhas estão tudo velhas já, não tem filho. Ah, mas o cara tem uma mega igreja, em todos os países tem igreja dele. Mas você já parou para analisar? Que a Bíblia diz que o filho é a bênção do Senhor, é a herança do Senhor. Será que está abençoado mesmo? Porque nem tudo que a terra aplaude, o céu está aprovando. Você está entendendo? Então a gente tem que prestar muita atenção. Muita atenção. Porque a maldição de Deus não vai vir sobre alguém. E quer dizer que o povo acha, irmão, que ser amaldiçoado por Deus é não ter ninguém na igreja. Aí o povo acha que a bênção de Deus é estar a igreja lotada. Isso é um sofisma do diabo, irmão. Quem foi que falou isso para você? Aonde você leu isso? Me mostra na Bíblia, onde está escrito isso? Que a bênção de Deus... Nem com o Gideão Deus deixou ir todo mundo, ficou só 300 para ir com ele. Está entendendo? É complicado, mas vamos para frente, não vamos fugir do contexto da nossa lição não, porque senão a aula se perde e não é vantajoso, né? Vamos lá, novas teologias. Esse outro evangelho, que não é o de Cristo, que não é o arrependimento, a conversão de vida. Quem era Levi? Quem era Levi? Quem era Levi? Mateus? O irmão Mateus aqui da Bíblia. Quem ele era? Não fala, pastor, mas não é possível, gente. Espera aí só um pouquinho que eu vou surtar. Não acredito, irmãos, pelo amor de Deus. Quem era Levi? Cobrador de impostos. E quando Jesus chega nele, qual que é a primeira coisa que ele fala para Jesus? Depois da conversão. Se eu furtei, se eu usurpei, se eu roubei de alguém, que eu devolva 3 vezes. Esse é o evangelho de Maria Madalena, que saiu 7 demônios. Agora é serva de Deus. Esse é o evangelho de Jesus. Tem que haver transformação, irmão. Vamos lá. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação.
A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. A igreja virou um clube do laço. Faz festa junina, faz festa do quentão, do milho, né? O pastor vai pregar de chapolim colorado no cu de jovem. Né? As irmãs da igreja, que deveria ser exemplo, as mais velhas, vai dançar quadrilha com as mais novas. Será que eu estou mentindo ou vocês já viram isso daí por aí? Ele vai voar, ó, direto. Estevão, pastor Jefferson, apedrejado na porta do Sinédrio por pregar Cristo com 17 anos. Já pensou Estevão vestido de Superman lá, irmão? Que credibilidade que a Atos teria hoje na nossa vida. Que credibilidade que essa palavra teria na nossa vida hoje. Jesus indo para a cruz vestido de homem de ferro. Irmão, isso aqui é sério. É isso que a nossa lição está tratando, a banalização das coisas de Deus. Vamos lá. A Bíblia, portanto, deveria ser atualizada. Surge o evangelho social, né? As festinhas. Vem aqui, mantém aqui. Estou nem aí com o que você faz lá fora. Tem crente que não gosta que o pastor seja um pouco pegajoso, né? Vamos usar essa palavra? Pastor pegajoso, que é aquele que cobra, que está em cima. Não foi no culto, por que não foi? Estava onde? Né? Exemplo. Vou sair do culto, faltou 5 irmãos, vamos passar na praça. Deixa eu passar um raio-x lá. Tá entendendo, irmão? Mas tem gente que não gosta, não. Quer estar aqui e quer ter uma vida lá fora. Só que a ovelha, ela tem que estar pertinho do passo. Claro que todo mundo tem limite. Eu não gosto também de gente enfiar na minha casa 24 horas. Eu não fico enfiado na sua casa 24 horas. O irmão estava construindo a casa dele, eu nem sabia. Né, irmão? Descobri sem querer que o pastor comentou que o senhor chamou ele para tomar tereré, parece. Ou ele se convidou, não sei. Nada contra. Ah, tá. Nada contra, é só um exemplo. Por quê? Não tem que estar enfiado na vida de ninguém. Só que se o irmão sumir do culto, o que está acontecendo, irmão Rafael? Estou orando pelo senhor. Estou orando pela irmã Gabi. Nós oramos pela família dele. Por que sumiu do culto? Aí tem pastor, irmão, que não está nem aí. Ah, já foi tarde. Vai. Está entendendo? Então é o evangelho social, onde a igreja, esses dias eu até comentei aqui com os irmãos, já estou encerrando já. Estou acabando já. Até comentei com os irmãos aqui, irmãos, não deixa a rotina, a amizade que a gente faz é uma igreja gostosa? Eu acho uma igreja gostosa. Você chega aqui, a irmã sorri, você abraça a outra, não é assim? É igreja que quer, irmão, cada um por si, Deus por todos. Mal é mal, uma olha para o pé da outra, para ver se está... Se está novo, está velho, tá entendendo? E a gente luta para que aqui seja de fé. Aí até esses dias eu comentei aqui, quem estava no culto vai lembrar. Eu falei, irmãos, chega na igreja, entra na porta, sauda teu amigo, mas vai para a tua cadeira orar. Não fica conversando, trocando baralho. Deixa para o final E olha lá ainda, irmão. Tem hora que no final do culto também tem coisa que não provém de Deus. Não provém do Espírito Santo. Não é a roda do baralho. Não é, irmão. Não é a casa da tia Joana. Não é. É a casa do Pai, do Espírito Santo, onde os dons de Deus se manifestam. Irmão, mas antes de eu continuar aqui, deixa eu falar uma coisa pessoal para vocês. Manter isso hoje em dia é desgastante. É um desgaste emocional, irmãos. É um desgaste emocional. Por isso que é poucos que suportam. Porque é mais fácil você largar o povo na banguela e fingir que não está vendo.
Porque, irmão, é um desgaste emocional. Para a mulher, que a Bíblia chama de vaso mais fraco, é um desgaste emocional tremendo. Se você não tiver em constante aperfeiçoamento, falando com Jesus, mostrando para Ele onde dói, você fica doente. Doente emocional. E eu conheço muita pastora que é doente, finge que não é doente. Eu conheço muitas que passam pó na cara e finge que está tudo bem. Porque não é fácil. Aí o pastor falou de Moisés, por que ele bateu na rocha? Se eu fosse dar a minha opinião, eu ia falar que ele estava injuriado com o povo. Não podia fazer nada. E o povo falando. O que ele fez? Pá! Para não bater no povo. Então, irmãos, vem comigo. O evangelho não pode, a igreja, a casa de Deus não é um clube social. Tá bom? Nós vamos vir aqui com ordem, com decência e, acima de tudo, com temor. Tenha temor no coração. Eu vou lá para adorar Jesus. Eu não quero saber se o pastor está com o olho fechado, se o pastor está vermelho. Não quero saber se o Juliano sorriu, se falou em língua. Eu não quero saber se a missionária louvou naquele culto, se deixou de louvar. Eu não quero saber se a Valéria veio, se ela faltou. Eu quero ir lá para adorar a Jesus. Aleluia. Quando você entende isso, ninguém te derruba. Amém? Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Essa teologia inclusiva aqui, irmão, eu tenho que ter muito cuidado, porque a igreja tem que incluir sim. Mas aqui no ponto de vista da revista está dizendo assim, venha e fique homossexual do jeito que você chegou. É isso que aqui está dizendo. A igreja tem que ser inclusiva? Sim. Aceita, abraça, é drogado, é prostituta, é dependente químico. Pode ser quem for, mano. Né? Pode ser quem for. Mas não pode continuar do jeito que estava. Aqui, nessa teologia inclusiva, está dizendo assim, é o caso que a gente comentou lá, né? O artista, né, eles mergulham na bacia de água e levanta de lá e vai viver a vida deles. O uísque está dentro do carro, está no isopor lá, né? Não mudou nada. É isso que aqui o contexto está dizendo. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoie esse é considerado fascista. O que é fascista? Ditador. Fascista, ditador, antiquado, ultrapassado, homofóbico e discurso de ódio. Então, irmão, quantas pregação nossa aqui. Se fosse uma cidade grande, que a live tivesse milhões de acesso, nós encaixaríamos isso aqui perfeitamente, é discurso de ódio. Onde se viu um pastor falar isso? Onde se viu? Irmão, nem precisa ir para a cidade grande. Quantos de vocês já ouviram? Onde se viu pregar daquele jeito, falar daquele jeito? Está pregando ódio, Deus é amor. Jesus morreu por mim, Ele me ama, Ele quer meu coração. Vamos fazer assim, pega o teu coração, põe um paletó nele e solta ele caminhando na rua. Aí Jesus só quer o seu coração. Isso explica a censura pública de muitos cristãos, que muitos cristãos estão sofrendo. O outro evangelho promove novas metodologias da leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismo. Modismo. Temos que tomar cuidado com o modismo dentro da igreja. Né? Às vezes os irmãos não entendem. Igual agora, semana passada, a gente pediu para as tesoureiras não ficar na hora do culto passando. Quem estava no grupo de obreiro leu. Irmãs, não devolve mais envelope na hora do culto. Por quê? Nem todo mundo é maduro, sentar na cadeira e entender que Deus vai falar aqui. A irmã vem com o sapato bonito. Deus deu para ela, é dela, deixa ela usar.
Ela vem, a outra irmã trabalhou o mês inteiro, tomou chuva, tomou sol, a patroa pagou, ela foi lá, dizimou, ofertou, sobrou dinheiro, ela foi lá e comprou o sapato dela. Não é assim que funciona? E toda a razão. Só que a irmã que está sentada lá no fundo da cadeira, ela quer olhar o sapato da irmã. Aí o cartela de dízimo está sendo entregue, a irmã lá no fundo está assim. Mas, poxa, irmão. Aí o que aconteceu? Não, irmão, não entrega mais envelope do dízimo. Senão vai virar um modismo aqui. Né? Um modismo. Isso aqui não diz respeito a só roupa e sapato, não. E eu oro para que Deus levante umas mulheres bonitas aqui nesse lugar, irmão. Que as mulheres dessa igreja sejam bonitas. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, elas merecem. São mulheres sofridas, com cada história, cada luta, cada batalha, que o Senhor prospere, que o Senhor prepare elas para elas ficarem bonitas mesmo, elas merecem. Mas eu não posso tirar a atenção do culto, porque o sapato da irmã vai. Então, irmão, a reverência no culto está em pequenos de pequenidade. Então, o que vai acontecer? Deixa o envelope lá. No outro culto, entrega envelope. Não passa na frente do altar para entregar envelope. Os irmãos já estão ouvindo? Terminou o culto? Vai ali na mesa e vê se o teu envelope está ali. Aí você mesmo pega teu envelope ali. Já não vai na cantina? Passa ali na mesa e pega o envelope. Está entendendo? Aí ninguém fica assim, ó. Até porque eu não posso proibir a pessoa de ser o que ela é, irmão. Eu frequentei uma igreja onde usaram uma profecia para falar comigo. Falaram assim, irmã Thaisa, fica em pé. E eu fiquei. Falei, agora chegou a minha vez. Aí o profeta falou bem assim, eis que te digo, Deus manda te dizer que o dia que tu usar um sapato de salto, que tu usar um cinto, tu vai humilhar tuas irmãs. Aí eu comecei a chorar. Ai, Senhor, eu nunca quis humilhar minhas irmãs. Aí, dirigia com o pastor uma igrejinha de madeira, que todo mundo já sabe da história, lá embaixo. Comecei a usar sapatilhinha moleca, daquelas simples assim. Obedeci? Obedeci, até o último dia. Mas aqui dentro sangrava, porque as minhas irmãs estavam lá e eu não podia. Por que eu não podia? Então, eu não quero que ninguém aqui se anule. Olha o ponto de vista aqui. Não quero que as mulheres aqui sejam anuladas, não. Deus te deu, desfruta, irmã. Né? Desfruta mesmo. Deus te deu, você trabalhou. Quem aguentou a bucha foi você. Desfruta mesmo. Só que nós precisamos, no culto, ter ordem e decência. Vamos para frente para concluir. A Bíblia não pode nunca ser reajustada. A mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus está em Isaías 59, do 1 ao 4. Os pregadores, eu quero chegar aqui, irmãos, tá? Vamos para frente. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, o que é apóstata? É alguém que conheceu a fé, desfrutou do Espírito Santo e hoje está caído, apostatado. É uma pessoa que já acreditou, já provou, mas hoje não acredita e não prova mais do Espírito Santo. Isso é um apóstata, entende? É uma pessoa que conheceu o nível de fé elevado e hoje decaiu. Isso é um apóstata. Pessoa caída, né? Afastada de Deus. Os pregadores que levaram essa bandeira meu Jesus, que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falso profeta. Às vezes, parecem anjos de luz, mas, na verdade, pregam o ensino de demônio. Vamos ler, pastor, rapidinho isso aqui para nós. 1 Timóteo 4:1. É a leitura lá da frente ou não? Lê para nós. O fim é afastar a humanidade da cruz do Cristo. Então, qual que é o objetivo do diabo? Afastar a humanidade da cruz de... E Deus é santo, Jesus é
Santo. Vamos ler isso aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Olha aí. Tem um pastor da Batista, que não é daqui, é de São Paulo, Rio de Janeiro, não, esqueci desse detalhe de pesquisar lá qual estado ele era. Tá bom, é um pastor da Batista, o nome dele é, presta atenção, Ed René Kivistes. Ele deu uma declaração e ele foi expulso da ordem dos pastores batista. Aconteceu esse ano aqui. Por que ele foi expulso? Porque ele declarou em mídia nacional que a Bíblia precisa ser atualizada. Quem lembra disso? Quem lembra? Não lembra disso? Não lembra? Ninguém viu isso? O que passa no Facebook de vocês? Um dia... Revela, Jesus. O que vocês passam o dedinho lá? O que aparece lá? Receita? Flor? Estou brincando, irmãos. Eu acredito. Vamos lá. O meu passa isso, é fuxico gospel. Ai, que pecado, né? Fuxiqueira agora. Ai, Jesus. Vamos lá, cada um com pecado, né, irmão? Misericórdia, fuxico gospel. E aí a Ana Lúcia lá em casa fala: missionária, você viu o fuxico gospel? Não, pastora, vem aqui que eu vou te contar. Ai, Jesus. Vamos lá. Esse pastor abençoado, ele declarou em rede nacional que a Bíblia precisava ser atualizada. E aí ele foi expulso, e com razão, né? Hoje ele é um pastor independente. Dentre a doutrina que ele apregoa, ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada para aceitar o homossexual. Só que é naquela nova metodologia, né? Vem e fica, Deus te fez assim, você vai continuar assim, nós te aceitamos assim. Né? É dentro dessa visão. Amém? É dentro dessa visão. Os irmãos conseguiram entender? 2. Inspirada por Deus. Encerrando. A Bíblia é a revelação de Deus e significa que ela tem origem em Deus e por Ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade à Bíblia. Por isso, irmão, vocês que vão pregar, vocês que estão aí na promessa, Deus falou que você um dia vai, né? Você que é obreiro, que dá saudação, você que faz em qualquer momento uso desse púlpito, você que entende que um dia vai chegar, né? Deus vai te levantar. Eu quero que você entenda. Não chegue no altar querendo falar bonito, irmãos. Entendeu? Jesus é simples. E nós temos que acreditar numa palavra pura. Aí tem irmãos que vai pregar e faz um curso de teologia, faz lá umas revistas, né? Faz hoje online, que é tão fácil fazer online hoje. Chega no púlpito e começa. Porque Nicodemos escreveu, Augustinho escreveu no século I. Irmão, faz isso não. Está entendendo? Essas informações são úteis no ministério? São. Eu tenho certeza que um dia, se Deus te levar lá numa catedral, se for pregar numa escola bíblica de obreiro, se for convidado para pregar lá, né? Se for a vontade de Deus para a tua vida, aí lá você usa esse vocabulário. Agora aqui, irmão, não fala difícil não. Seja você mesmo. É do teu jeito mesmo. Sabe? É cheio do Espírito Santo. Fala errado, falando errado mesmo. Entendeu? Olha aqui o que a lição está dizendo. Nenhum livro pode e deve ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. Aí tem pessoas que leu Crônica de Nárnia, vai pregar, quer falar do Spurgeon, que escreveu... Foi Spurgeon que escreveu Crônica de Nárnia? Foi? Amém. Foi?
Não? Foi. Quem que escreveu, Valéria? Foi, né? Foi ele. Eu só fiquei na dúvida se era ou não. Ou seja, aí quer ficar falando aqui desses escritores, entendeu? Só para provar que sabe, irmão. O irmão não tem que provar que eu sei para você. E você não tem que provar para mim que você sabe. O microfone chegou na sua mão, seja cheio do Espírito Santo. E ponto final. C.S. Lewis, não foi Spurgeon, não. Foi Lewis. Amém. Então, então não vem trazer esses nomes para o altar. Até porque ninguém aqui sabe. Né? Aqui, ó. Foi provado agora. Os irmãos sabiam quem era? Não sabia. Né? Então, para que vai falar isso aqui? Vocês entenderam aonde que eu estou querendo chegar? Então, assim, seja você, é simprão. Nosso pastor é um homem simples. Tem palavras que ele nem sabe falar. Ele deixa de ser um homem de Deus? Está entendendo? E talvez, se ele for lá e se catedrar lá na teologia, se perde. Tem pessoas que se perdem. Pessoas que já têm uma raiz, não estou falando dele, tá? Não estou falando mais dele agora. Mas tem pessoas que já têm uma raiz de vaidade no coração. Se letrar demais, irmão, ninguém suporta o bicho. Ninguém suporta a bicha. A bicha fica, né, toda... Aí fica difícil. Por que tem altar por aí que um obreiro quer falar mais difícil que o outro? Vocês já viram? Aí dá oportunidade, aquela igreja que fica assim, cheia de obreiro atrás. Aí um quer falar mais difícil que o outro. Fala para mim que é o Espírito Santo. Que Espírito Santo que põe competição no meio dos obreiros, irmão. Esse aí não é Espírito Santo. Espírito maligno, do diabo. Entendeu? Para provar que sabe mais. Não caia nesse laço. A razão que a Bíblia possuiu inspiração divina. Eu não estou fazendo apologia a você não estudar. Deus vai levantar pessoas aqui que estudam a Bíblia, a palavra, lê livros. Não estou fazendo apologia a você não estudar. Eu estou dizendo que se você tiver uma raiz de soberba, você pode se perder. Então, por enquanto, seja você mesmo. A razão que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espalha a mente de Deus. Vimos, portanto, nessa lição, que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época, e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias dentro dessa nova forma de entender o texto. A Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. E é o contrário, né? O homem se ajusta à Bíblia. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la por novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, sempre será atual e relevante para a humanidade. Fique de pé em nome de Jesus. 9h10 agora, tá, irmãos? Estou entregando na hora. 20 minutos adiantado do meu horário. Fecha teu olho. Pai, aqui está teus filhos, tuas servas, teus filhos, teus servos,
Te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem dado para essa igreja, de ler, folhear a Tua palavra, poder tocar, ó Deus, ler com nossos olhos, riscar, ó Pai, que o Senhor tem dado esse privilégio para nós, ó Deus. E eu agradeço, Pai, por cada irmão que esteve aqui hoje, que o Senhor possa levar, Senhor, cada um deles em segurança. Ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, trazê-los na terça que vem com mais desejo, com mais vontade, e que tudo aqui seja para o Senhor ser glorificado. Que nós diminuamos, ó Pai, o Senhor apareça cada dia mais e mais. Que o Senhor possa brilhar, ó Pai, como a estrela que Tu és, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, fique conosco. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.